Boa noite, pessoal. Hoje eu quero gravar um vídeo, né, sobre um assunto que é um assunto muito importante e muito sério, né, que estamos presenciando. Mas antes eu quero ler um texto que se encontra na Palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. No versículo 6 do capítulo 24 de Mateus. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não será o fim. Versículo 7: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu estou aqui com um fone de ouvido para melhorar um pouquinho o áudio, mas em cima desse texto que a gente acabou de ler, eu quero fazer alguns comentários. Jesus ele estava no templo junto com seus discípulos, o templo, né, de Herodes, que era um templo muito suntuoso, muito belo, né, que havia sido reformado no tempo de Herodes, e Jesus estava ali com os seus discípulos. Os discípulos eles mostraram para Jesus, né, a beleza do templo e as construções, e Jesus logo de cara já diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né, isso no versículo 2 do capítulo 24 de Mateus. E quando Jesus fala isso, seus discípulos eles ficam perplexos, e eles fazem alguns questionamentos a Jesus. Né? Parece que Jesus ele incitou os seus discípulos a justamente fazerem esses questionamentos, né? Mostrando para eles que eles tinham que se preocupar com as coisas que estavam para acontecer, né? Que eles não deveriam apenas focar naquilo que eles estavam vivenciando no presente. Eles precisavam sim ficar atentos aos sinais e as coisas que iriam acontecer. Então, depois que o Senhor Jesus ele fala isso para os seus discípulos, eles fazem uma pergunta. Aí eles perguntam, eles estavam assentados lá no Monte das Oliveiras, lugar que eles costumavam ficar, né, que Jesus costumava se retirar quando ele queria orar, quando ele queria dar instrução aos seus discípulos, era o lugar onde ele preferia ficar, no Monte das Oliveiras. Né, ele tinha o costume de se reunir ali com seus discípulos. E quando eles estavam ali reunidos, eles perguntaram: mas quando será quando irão acontecer essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, né, e do fim do mundo? Aí Jesus ele começa no versículo 4 dizendo: olha, tenham cautela, que ninguém vos engane, né, que ninguém venha contar para vocês histórias que venham a enganá-los, porque virão muito em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos, no versículo 5. E ele começa dizendo: olha, quando começarem a ouvir de guerras, de rumores de guerras, quando vocês começarem a ouvir acerca de terremotos, acerca de epidemias, fomes, pestes, né, e coisas semelhantes em vários lugares, fiquem atentos, porque já é o princípio das dores, já são os primeiros sinais, né, a contração. É como se o mundo vai entrar numa contração, assim como a mulher grávida, né, quando ela vai ter o filho, ela entra em trabalho de parto, ela entra em contração, começa a sentir mais dores, né?
Isso anuncia que o filho vai nascer. Então o Senhor ele disse: olha, quando a terra começar a ter as suas contrações, os seus terremotos, as suas guerras, as suas fomes, as suas pestes, as suas pandemias, fiquem atentos, porque vai faltar muito pouco para que aconteça a volta do Senhor. E dois sinais precisam acontecer ainda para que o Senhor Jesus volte. Todos esses sinais que o Senhor cita aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, todos esses sinais, eles praticamente já se cumpriram. Guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes e pestes, tudo já se cumpriu no decorrer da história, nesses 2000 anos, né, de igreja, quando a igreja foi fundada. E hoje nós estamos vivendo aí com essa situação lá em Israel. Israel praticamente destruiu, né, o Hezbollah praticamente destruiu, pelo menos o alto comando do Hezbollah, né, Israel destruiu. Agora parece que Israel está entrando por terra, né, para atacar o Líbano. A gente não sabe até que ponto essa guerra vai. A gente não sabe quais nações se envolverão, se isso vai se estender para outros lugares também, se é já o princípio de uma terceira guerra, se é algo mais sério. Mas uma coisa é certa, as palavras do Senhor Jesus, elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. A gente tem ouvido as notícias, a gente tem visto, né, as coisas que o Senhor disse aqui no capítulo 24 de Mateus, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas ainda precisam acontecer duas coisas para que o Senhor Jesus realmente volte. E quais são essas duas coisas? Eu vou abrir lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e se você tiver uma Bíblia aí na sua casa e puder acompanhar, acompanhe comigo, lá em 2 Tessalonicenses. Eu vou abrir aqui o texto. Em Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses. Eu vou ler 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de vós, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, para que a volta do Senhor aconteça, duas coisas precisam acontecer primeiro. Todos os outros sinais que a gente leu lá em Mateus capítulo 24 já se cumpriram. Né? Guerras, rumores de guerras, fome, pestes, epidemias, né? Já se cumpriram. O texto aqui que o apóstolo Paulo escreve, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que precisam acontecer duas coisas. Ninguém de maneira alguma vos engane. Eu estou no versículo 3. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia.
né? A primeira coisa que precisa acontecer é a apostasia. E o que é apostasia? É o abandono da fé, né? É a deserção, é desertar. Né? É como um soldado que foi alistado para um exército e ele abandona esse exército, ele deserta. Né? É o que vai acontecer antes da volta de Cristo. E o último seria a manifestação deste homem que seria, que a Bíblia o chama de o filho da perdição, e nós o conhecemos como o anticristo. E esse mesmo homem, ele é citado pelo apóstolo João no Apocalipse, no capítulo 13, que ele diz o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, o texto de Apocalipse 13, que é muito simbólico, né, fala de animais, são os mesmos animais que Daniel também viu no seu livro, só que de uma forma unificada, né, quando Daniel teve o sonho lá no capítulo 7, capítulo 8, acerca de animais que se levantavam da terra, ele recebeu a interpretação de que esses animais seriam reinos, seriam governos, né, seriam reis, que iriam surgir na história da humanidade. Né. Ele fala lá sobre a Grécia, sobre o Império Persa, o Medo-Persa, né. Ele fala sobre é, aquela Roma, né. Enfim, simbolizam reinos que viriam, né, poderes, reis que iriam se manifestar. Só que no caso aqui do Apocalipse 13, esses animais eles aparecem unificados em uma pessoa. Isso quer dizer o quê? Que todo o poder do homem vai estar unificado. Né? E se a gente continuar a ler o texto aqui do capítulo 13, aqui vai dizer que este reino do homem unificado vai receber a autoridade do dragão. Que a gente sabe que o dragão é Satanás. Né? Ele vai receber, o homem vai receber, este homem vai receber autoridade para poder governar. Então, o que está faltando acontecer? Está faltando acontecer a apostasia, que já está acontecendo, né? Inclusive muitas pessoas já deixaram as igrejas, muitas pessoas já abandonaram a fé, né? Muitas igrejas na Europa viraram museus, né? Muitos já abandonaram. Só está faltando aparecer este homem aí, que a Bíblia chama de o filho da perdição e que nós o conhecemos como anticristo, né, que o apóstolo João dá esse nome a esse homem como anticristo, né, em suas epístolas. Só falta acontecer isso. Então nós precisamos de fazer algo urgente nesses últimos dias. Nós precisamos de colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos nos voltar a Deus de todo o coração. Nós precisamos orar mais, precisamos nos consagrar mais, precisamos deixar as coisas erradas de lado, precisamos perdoar quem a gente precisa perdoar, precisamos pedir perdão, precisamos acertar nossa casa de um modo geral, precisamos conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Temos que tomar cuidado se a nossa fé que a gente está exercendo é uma fé genuína, de acordo com a palavra, porque tem muitas religiões que infelizmente elas não seguem a doutrina correta que está na palavra de Deus. E para mim seguir a religião correta, eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque eu posso estar me enganando. Né? A Bíblia Sagrada fala de diversos preceitos que a gente precisa guardar, que a gente precisa conhecer, por mais sincero que eu seja, se eu não estiver exercendo uma fé de acordo com a palavra de Deus, eu vou estar perdendo meu tempo e eu vou ser pego de surpresa. Né? Deixar os ídolos de lado, deixar a idolatria de lado, deixar os palavrões de lado, deixar as mentiras. Né? As pessoas elas idolatram tantas coisas, idolatram o dinheiro, idolatram o poder, idolatram o trabalho, idolatram imagens, né? Tudo isso condenado pela Bíblia. Se eu tenho esse manual, se eu conheço a palavra de Deus, eu não vou cair nesses erros. Né? Por quê? Porque eu vou conhecer o manual. Então, nós precisamos nos acertar, porque nós estamos vivendo os últimos dias. O Senhor falou acerca de terremotos. Terremotos grandes vão acontecer em várias partes do mundo.
vão acontecer tsunamis, vão acontecer quedas de meteoro, vão acontecer grandes coisas, porque nós estamos já vivendo os últimos dias. E esse homem, esse anticristo, que a Bíblia o chama de a besta, né? Uma fera selvagem, né? Comparado a uma fera selvagem, né? Ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir aqueles que são chamados cristãos, aqueles que guardam a fé em Cristo, aqueles que guardam a fé em Jesus. Nós precisamos acertar a nossa vida, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos buscar a Deus enquanto é tempo, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Já está para se cumprir, né? Algo parece que já está sendo trabalhado nos bastidores para que esse homem apareça, né? Israel agora, com essa guerra, a palavra de Deus diz em Daniel, se eu não me engano, no capítulo 9, deverá ser feita uma aliança de paz, né, com Israel. Esse homem, esse anticristo, esse governante que vai surgir, ele vai fazer uma aliança de paz, mas vai ser uma aliança enganosa, né, porque este homem, ele que vai se passar como o Salvador, as pessoas vão achar que ele é o Salvador, ele vai resolver muitos problemas, ele vai resolver o problema das guerras, né? Ele vai trazer paz, uma paz falsa ali, né? No Oriente Médio, ele vai resolver muitos problemas e as pessoas vão achar que ele é o Salvador, né? Que ele é o Messias esperado. Só que ele vai enganar as pessoas, ele vai obrigar que as pessoas usem uma marca na sua testa ou na sua mão, e aqueles que não tiverem essa marca serão perseguidos e serão mortos, não vão poder fazer compras no supermercado, não vão poder entrar na farmácia, não vão poder pegar transporte público, não vão poder fazer nada, porque só vai ser como se vai substituir o cartão de crédito, vai substituir o dinheiro, né? Vai ser uma marca. Quem tiver essa marca vai viver normalmente, né? Mas quem colocar essa marca vai estar dizendo que pertence a este homem, que pertence a esse sistema que é contrário a Deus, né? Este homem, ele vai, como diz aqui em Apocalipse, ele vai, Apocalipse e Tessalonicenses, ele vai se opor contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele vai se assentar lá no trono, né, provavelmente no templo de Jerusalém, que será reconstruído, e ele vai se proclamar Deus, né? Então ele vai perseguir os cristãos vão ter que fugir, vão ter que se esconder, ele vai perseguir os judeus, né? Então, nós estamos há pouco tempo disso. Essa marca que ele vai criar, essa marca talvez seja algo tecnológico. Hoje nós temos aí pessoas bilionárias, inclusive tem uma pessoa bilionária aí que eu não quero citar o nome, né? Mas é a pessoa mais rica do planeta. Ela tem recursos tecnológicos, essa pessoa, para poder criar essa marca. Né? Se vai ser um chip, vai ser alguma coisa que vai ser implantado nas pessoas, não vai ser mais necessário ter celular, porque vai ser algo implantado. Né? Então, aquele que aceitar essa marca vai perder a salvação. Vai viver aqui nessa terra por 3 anos e meio, 7 anos, que dure a tribulação, que dure o governo desse homem, e depois, quando morrer, vai ser lançado no lago de fogo e vai sofrer eternamente. E aqueles que recusarem essa marca vão ter que se esconder, vão ter que procurar comida de alguma forma. Mas se eles morrerem, se eles forem mortos, eles vão estar salvos, serão mártires, né? Assim como aconteceram com os mártires no Império Romano, estarão ganhando a sua salvação porque recusaram essa marca. Nós estamos vivendo tempos de profecia, tempos de cumprimento da palavra de Deus. E para que a gente se salve, a gente precisa conhecer a Bíblia Sagrada. A gente precisa ter conhecimento da Bíblia Sagrada. É o nosso manual, é o nosso guia. É a Bíblia Sagrada que vai me mostrar o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso me acertar, tanto na minha religião, tanto na minha conduta. A palavra de Deus, ela tem direção. Eu preciso fazer uma análise na minha vida antes de morrer. Eu preciso receber a Jesus como Senhor e Salvador. É a única forma de ser salvo. Não tem outro nome, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Não é Maria, não é Antônio, não é Felipe, não é João. O único nome que nos leva até Deus é Jesus Cristo. É o único nome.
É a única pessoa. Então nós precisamos deixar a idolatria, deixar os ídolos de lado, deixar as fofocas, as mentiras, os palavrões, deixar de lado a malícia, o engano, o roubo. A gente precisa se acertar, porque quando esse homem aparecer, esse homem vai ser um governante mundial, ele vai unificar todos os países. Ele vai ter autoridade sobre todos os países. E ele vai ter autoridade para matar ou deixar viver. Né? Ele vai ter essa autoridade. A Bíblia diz que até milagres ele vai operar. Ele vai ter, até milagres serão operados, né, por esses anticristos. Então, nós precisamos estar preparados, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Que Deus abençoe a sua vida. Leia a palavra de Deus, ore, peça direção para Deus, para que você não seja enganado por falsos ensinos e falsas doutrinas. Que Deus abençoe.